A nossa tendência, especialmente quando a gente está começando na área comercial, ao fazer uma apresentação de vendas, é falar tudo que o produto pode oferecer para o cliente. A gente começa a falar como o produto é maravilhoso, como ele é incrível, então acaba virando um treinamento, né, para a utilização daquele produto e não uma apresentação de vendas. E infelizmente, quando a gente assume essa postura na hora de apresentar um produto ou serviço, a gente acaba gerando algumas objeções, como o cliente dizer, por exemplo, que ele não precisa de tudo aquilo, ou o produto tem muito mais do que eu preciso aqui, o serviço de vocês tem muito mais do que eu preciso, e também gera uma paralisia, às vezes pelo excesso de opções. Então, para resolver esse problema, para você conseguir fazer uma apresentação de forma efetiva, que você consiga definir próximos passos com o cliente, que eu criei esse vídeo aqui com 4 etapas, que se você seguir, você vai conseguir fazer exatamente isso. Para ver o vídeo completo, vem comigo depois da vinheta. Quero começar explicando por que apresentar todo o produto de uma vez não é uma boa ideia. Existe uma teoria de um psicólogo americano chamado Barry Schwartz. Inclusive eu deixei o link aqui na descrição para você ter acesso ao TED, em que ele explica a teoria dele, chamada paradoxo da escolha. Ele diz que após um certo número de opções que a gente tem para escolher, a gente começa a ter paralisia e também insatisfação, infelicidade, porque a gente tem muitas opções e a gente acaba escolhendo uma opção e fica triste com todas aquelas outras que a gente perdeu. Então isso é um negócio que já foi inclusive comprovado, tá? Fizeram um teste com 3 opções de produto e mais de 10 opções de produto e perceberam que as pessoas compravam mais quando tinham apenas 3 opções de produto. O que a gente quer dizer com isso aqui? Que quando você apresenta o produto inteiro para o cliente, você provavelmente vai apresentar um monte de coisa que ele não precisa, não vê valor. E além de tudo isso, você ainda vai gerar esse paradoxo da escolha nele, né? Você vai gerar esse sentimento de, caraca, quanta opção, quanta coisa, como isso é difícil. E aí isso vai tender a gerar uma paralisia, uma falta de avanço do cliente para a próxima fase. Fora que apresentar o produto inteiro é um claro sinal de que você não está preocupado com as razões dele para comprar, mas você está preocupado com a sua facilidade em apresentar o produto, né? Você está focando no que você sabe, você está apresentando tudo como se fosse um texto decorado. E reflete aí, se for para apresentar um texto decorado, não precisa de você, cara. A empresa vai lá e grava um vídeo, né? Para ficar enviando para cliente. Então, o seu diferencial como vendedor é justamente entender o que o produto oferece, entender as necessidades do cliente e fazer um casamento entre essas duas coisas. Justo? Refletiu aí? Bom, vamos para a técnica de como é que você pode fazer uma apresentação personalizada, evitando fazer essa apresentação genérica, que a gente já falou bastante aqui que não é efetivo. Eu separo em 4 passos, tá? Essa técnica. O primeiro passo é descobrir aquilo que o teu cliente valoriza. O que trouxe ele, o que fez com que ele aceitasse falar contigo. O segundo passo é apresentar somente aquilo que é relevante para ele, somente aquilo que atende aquela necessidade que ele tinha quando ele falou com você ou quando ele aceitou falar com você. O terceiro passo é validar se ele concorda com a sua opinião sobre o que é relevante para ele. E o último passo, quarto passo, é você definir próximos passos claros a partir do feedback que esse cliente te deu a respeito daquilo que você apresentou. Se você seguir esses 4 passos, você vai ter uma reunião super efetiva e com próximos passos claros. Inclusive, saber se aquilo ali atende ou não atende seu potencial cliente para você continuar tentando avançar com ele ou ir atrás de outros potenciais clientes que têm perfil de compra. Antes da gente explorar cada um desses 4 passos, eu gostaria que, se você ainda não fosse um inscrito no canal, apertasse o botão de se inscrever aí e o sininho se você quiser receber notificações dos nossos vídeos. A gente está lançando vídeos como esse uma vez por semana. E se esse vídeo está sendo útil para você, aperta o botão de gostei. Vamos lá explorar cada um desses 4 passos que eu expliquei para você. O primeiro deles, que é identificar quais são as necessidades do seu potencial cliente, você vai ter que dominar a habilidade de fazer perguntas. Não é o escopo desse vídeo aqui te ensinar a fazer pergunta, mas eu já fiz 2 vídeos aqui no canal que você pode acessar para aprender a fazer perguntas. O primeiro deles é o como fazer pergunta aberta e fechada, e o segundo é como utilizar o spin selling para vender sem jamais mentir. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para esses 2 vídeos. E aí, gente, o ponto aqui é que não importa se esse potencial cliente aceitou falar contigo via uma prospecção ativa, ou se ele veio de uma fonte mais via digital, alguma coisa um pouco mais reativa, não importa. Ele está falando com você porque alguma coisa ali ele precisa, tá? Ele tem esperança, tem alguma necessidade dele que existe para ele falar contigo. Então, o seu papel como vendedor é descobrir qual é, o que é que ainda mantém esse potencial cliente falando contigo. Então, você vai descobrir essas razões.
Minha sugestão é que se o cliente for muito resistente, ele não quiser falar muito sobre as necessidades dele e ele quiser ver apenas a apresentação, você até começa a fazer a apresentação, mas quando ele começar a demonstrar interesse por alguma parte, você usa esse interesse para explorar mais onde é que está o interesse dele, para você poder, no resto da apresentação, fazer essa personalização que eu falei para você que é muito importante. O segundo passo, você vai apresentar somente aquilo que é interessante para ele. Imagina assim que você está lá tendo que vender um sapato, por exemplo. Tem uma loja de sapato, tem 300 sapatos. É claro que todo cliente que chega, você não vai apresentar 300 sapatos para ele, porque, cara, não faz nenhum sentido. Vai ter sapato lá que talvez nem é o tamanho da pessoa, não é uma cor que ela gosta. Então, você vai olhar, né, aquilo que ele está procurando e vai escolher somente aqueles sapatos que tem mais chance de atender essa pessoa e vai apresentar para ela. Então isso serve no caso que você tem múltiplos produtos. E quando você tem um produto único, que tem várias coisas dentro dele, né? Por exemplo, um serviço que tem 10, 15 opções diferentes e tal, é a mesma lógica, tá? Então você vai escolher dentro daquelas todas as opções daquele serviço que ele entrega e vai entender qual daqueles ali que atende a uma necessidade que o teu potencial cliente falou antes com você. E aí lembra, tá? Na hora de fazer essa apresentação, de justificar o porquê você escolheu aquilo. Não é só falar, escolhi esse tênis laranja aqui para você dar uma olhada e experimenta. Não. Escolhi esse tênis laranja aqui porque eu acho que combina com o tipo de roupa que você gosta. Você deu uma justificativa. Você está justificando para ele o porquê que você escolheu. Por que você acha que aquela opção é a opção que mais atende aquilo que o potencial cliente disse para você que ele precisa ou que ele está procurando. Lembra que isso nada mais é que a aplicação de um benefício. Inclusive tem um outro vídeo que a gente fez sobre a diferença entre características, vantagens e benefícios. Resumindo para você só a parte do benefício. Se você quiser ver esse vídeo depois, dá uma olhadinha aqui em cima. Vai ter um card aqui, vai ter a descrição ali embaixo dele. Mas resumindo só a parte do benefício para você é quando você casa com uma necessidade que o cliente falou que tinha com aquilo que o teu produto pode oferecer. Então esse tem que ser o seu foco aqui. Eu escolhi isso aqui para você, eu acho que isso aqui é algo que vai agregar para você, porque você me disse isso. Porque isso foi algo que você falou que você queria. Muita gente para aqui nesse passo 2, tá? Então escuta o que o cliente quer, vai lá, apresenta para ele, fala, cara, tá aqui, escolhi isso por causa disso. E esquece de fazer esse terceiro passo, que é muito importante, que é validar se o potencial cliente realmente vê valor daquilo ali que você apresentou. Então você vai perguntar para ele, essa é a terceira etapa, tu vai voltar. Olha, escolhi esse tênis por causa disso, disso, disso. Isso te atende? Isso aí atende aquilo que você queria? É o que você está buscando? Você joga a responsabilidade para ele dizer se é uma coisa boa para ele. É ele que decide se é bom para ele, não é você. E aqui acontece uma coisa legal. Mesmo que você erre, né? Mesmo que você escolha, por exemplo, um produto ou uma parte do produto que não atende aquele potencial cliente, você começa a ter feedback de objeções ocultas ou de necessidades não atendidas. E ele vai dizer para você, por exemplo, olha, isso aqui não me atende porque eu queria um tênis preto, um tênis mais escuro, porque é mais para ir pro trabalho. No trabalho eu não me visto assim, eu me visto de outra forma. Então olha que legal, você começa nessa validação a receber um retorno do cliente para que você possa, caso não seja algo que atenda ele, buscar uma opção para atender. Talvez você não tenha essa opção, correto? Mas pelo menos você sabe por que ele não vai comprar aquilo ali, por exemplo. Isso é muito melhor do que aquele cliente que sai e você não faz nem ideia do que ele não comprou com você, né? Você não conseguiu chegar nisso. Então, essa parte 3 ela é muito importante para isso. E na parte 4, você vai para a definição de próximos passos. Aqui podem acontecer 4 coisas. A primeira delas é o cliente ficar super satisfeito e ele falar, pô, legal, era exatamente isso que eu estava procurando. E aí você precisa estar preparado para isso. Então, já separa contrato, por exemplo, já separa ali alguma pergunta para tentar fazer um upsell, né? Cara, além disso, você está procurando mais alguma outra coisa, porque nesse momento é onde ele está ali no máximo da dopamina, né? Acabou de achar uma coisa que era o que ele estava procurando, ele está felizão. Então é o momento ideal para você tentar suprir outras necessidades e também encaminhar para o fechamento. Então essa seria a primeira opção que poderia acontecer, que é o cliente adorou, é isso que ele estava procurando e ele vai avançar. A segunda opção é o cliente que fala, cara, é exatamente o que eu estava procurando, mas ele precisa aprovar ainda com alguém lá dentro, né? Isso acontece normalmente em uma venda um pouco mais complexa. Então aqui o seu papel, o seu objetivo é entender qual é a opinião dessa outra pessoa sobre esse produto e também se essa pessoa, por ela, se dependesse só dela, se ela compraria. Então o seu papel aqui é identificar
e definir esses próximos passos. Você vai precisar de material de suporte para vender, você precisa que eu me envolva nessa apresentação, você quer apresentar, como exatamente que você quer que a gente siga e que a gente avance, partindo do princípio que você quer aprovar esse serviço ou esse produto. A terceira opção é aquela opção em que o potencial cliente diz que ele quer, só que ele fala, é legal, tal, mas eu quero ver outras opções, tal. Em geral, pessoal, quando chega nesse ponto é porque tem alguma objeção oculta aí, tá? Pode ser realmente que ele ainda não conhece outras opções, ele quer apenas comparar, tal, né? E eu, como vendedor, o que eu faria era tentar identificar o que ainda não satisfez esse cliente, o que faz com que ele não compre agora, né? Qual que é esse ponto ainda de pendência? Será que não atende ele? Porque às vezes não atende, ele tá falando que ele quer ver outras opções, mas não atende em algum ponto, tá? Então você precisa usar as perguntas aqui de novo para explorar um pouco mais, para entender qual é esse ponto que não atende. E se ele realmente quiser ver opções, um vendedor preparado, ele pode até mesmo sugerir concorrentes para ele ir, tá? E já aproveita esse momento para colocar o seu diferencial, para explicar por que a sua opção de escolha, baseada no que ele falou, é a opção que você acredita faça mais sentido para ele. Isso aconteceu comigo, inclusive, uma vez eu fui fazer um teste de como que o pessoal da WhatsApp vendia. Aconteceu exatamente isso. Eu fui lá, simulei ali que eu era um cliente e tal, e o vendedor, ele me deu algumas opções de outras escolas que ele acreditava que poderiam me ajudar no objetivo que eu queria, que era aprender inglês em 7 meses. E já aproveitou para posicionar. Ele falou, cara, ó, tem essas opções aqui que eu eliminaria por causa disso. Olha que legal. Então ele já aproveita para eliminar alguns potenciais concorrentes dele nesse discurso de ajudar o vendedor a ir procurar outras opções, né? Algumas vezes pode ter até um efeito do tipo, caraca, velho, que legal, esse cara aqui me deu tudo isso de dica, tipo, pô, vai, eu não vou procurar outros concorrentes, vai, já tirou minha insegurança. Deixa eu avançar com ele aqui mesmo. E a última opção, que é o produto não atender. Como eu já disse, isso é um ótimo momento para você explorar mais e identificar quais são as necessidades que não foram atendidas pelo seu produto e tentar, de alguma forma, ver se você tem algum outro produto ou algum outro serviço que você poderia oferecer para esse potencial cliente para atender aquela necessidade que ele disse que você ainda não atende. Para concluir, se você seguir esses 4 passos que eu falei aqui para você agora, no mínimo, se você não vender, você vai saber por quê. Se aquele produto ou serviço agradar o potencial cliente, você vai ter os próximos passos claros, né? Do que você vai fazer ali em seguida com aquele potencial cliente. Vai ter o seu processo mais na mão. E ali, no melhor cenário, você já vai ter vendido, porque você fez uma apresentação muito efetiva, que vai em cima dos pontos que o cliente gostaria de resolver, em cima das razões pelas quais ele aceitou bater um papo contigo. Beleza? É isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Eu desejo para você boas vendas e até o próximo vídeo. Um abração.